Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver uma matéria nova, tá? Que inclusive ela é utilizada muito no nosso dia a dia, tudo bem? Chama-se porcentagem. Então, o que é a porcentagem? A palavra porcentagem se originou do latim percento, que significa por cento ou por cada centena. Centena é 100, né? Consiste numa razão em que seu denominador é sempre 100. A porcentagem é usada para comparar grandezas, calcular valores de lucro, desconto ou prejuízo e até mesmo taxa de juros. Quando usamos a porcentagem, o 100 é o total. Por isso falamos 100%. Esse aqui é o símbolo da porcentagem, tudo bem? Primeiro exemplo, escreva as porcentagens em frações. Então, tá aqui, 8%. O denominador tem que ser sempre 100. Lembra que eu expliquei que porcentagem significava por 100? Então, 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, tá? 15% é a mesma coisa que 15%. O denominador vai ser sempre 100, tá? 93%, 93 sobre 100, tudo bem? Outro exemplo. Escreva as frações como porcentagens. Agora, ao contrário, né? Fácil, 7 centésimos é a mesma coisa que 7%. Tudo bem? A gente usa o símbolo de porcentagem. 12 centésimos é a mesma coisa de 12%, tá? 33 centésimos, 33%. Tudo bem? Agora, essas aqui são frações centesimais, onde o denominador aqui, é 100. Agora, nós vamos ver aqui, quando as frações não são centesimais, tá? Quando o denominador aqui, não for 100, não é 10, né? 1000 e assim por diante. Então, aqui tá assim, 2 quintos. Como que eu vou transformar 2 quintos em porcentagem? Como a gente fala porcentagem, não é por 100? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses 2 quintos, por 100. Embaixo do 100 não tem nada, a gente vai colocar o 1, tudo bem? 2 vezes 100, 200. 5 vezes 1, 5. Esse traço de fração aqui, não significa uma divisão, que eu já expliquei, inclusive, isso aí para vocês, significa, não é? Então, eu vou dividir o 200 por 5. Quanto que é 200 dividido por 5, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada, abaixo 0, 40. Então, significa que 2 quintos é 40%. Tudo bem? Letra B, outro exemplo. Como que eu vou transformar 3 quintos em porcentagem? Então, eu vou multiplicar o 3 quintos por 100, tá? Põe um aqui debaixo, né? Porque eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 100, 300. 4 vezes 1, 4. Igual. Vou dividir, agora o 300 por 4. 300 dividido por 4. 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Abaixo 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. 75. 75%. Tudo bem? A outra, 5 vinteavos para transformar em porcentagem, a mesma coisa. 5 vinteavos vezes 100. Embaixo do 100 não tem nada, eu coloco o 1. 5 vezes 100, 500.
20 vezes 1, 20. Mesma coisa, o que eu vou fazer? Dividir o 500 por 20. 500 dividido por 20, tá? Vou cortar o zero, eu posso cortar um aqui com um daqui, tá? Então, ó, 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Abaixo, 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. 25. Então, é 25%. Tudo bem? Então, ó, só recapitulando. 8%, né? Símbolo da porcentagem para transformar em fração. Então, o denominador tem que ser sempre 100. Tudo bem? Fração centesimal, né? Onde aqui embaixo já é 100, ó. Então, é só colocar o símbolo de porcentagem. 7 centésimos, 7%. 12 centésimos, 12%. Tudo bem? E quando não for frações centesimais, eu vou multiplicar por 100, né? Numerador com numerador e denominador com denominador. Eu coloco 1 aqui debaixo do 100. Multipliquei, depois eu vou fazer o quê? Dividir o número de cima pelo número de baixo. Tudo bem, pessoal? Continuando as explicações, tá? Agora, ó, nós vamos aprender a calcular essa porcentagem. Como que eu calculo porcentagem de um número? Então, eu tô dizendo assim, ó, quanto que é 2% de um determinado número? 2% de 210. A gente também vai trabalhar muito com dinheiro, tá? Usa-se bastante a porcentagem nos descontos, nos lucros, acréscimo, igual foi a explicação que eu dei no comecinho. Então, como que nós vamos calcular? Então, ó, 2% de 210, como que vai ficar, ó? Eu vou transformar o 2% em fração, tá? 2 sobre 100, tudo bem? Vezes 210, tá? Embaixo aqui, ó, eu vou colocar o 1, tudo bem? Então, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 210, quanto que vai dar? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, 420, tá? Dividido 100 vezes 1, 100, tudo bem? Ó, como o traço de fração significa uma divisão, não é isso? Então, ó, eu vou dividir o 420 por 100. Eu não preciso fazer a continha, tá? Vou ajudar vocês a resolver de um jeito mais fácil. Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui o 100 não tem duas casas? Então, eu vou andar com vírgula duas casas, da direita para a esquerda. Então, ó, vai ficar assim, ó, contando daqui para frente, ó. 1, 2. Então, vai ficar, ó, 4,20, certo? Então, quanto que é 2% de 210? 4,20, certo? Vou calcular aqui de baixo, ó. 30% de 800. Quanto que é 30% de 800? 30 sobre 100 vezes 800, tá? Coloquei o 1 aqui embaixo. Vou multiplicar. 30 vezes 800, né? 3 vezes 8 é 24, 0, 0, 0. 24 mil. Dividido por 100, tá? O 100 não tem 2 zero? Não posso cortar com 2 zero daqui de cima? Posso, ó. Então, o que sobrou? 240 dividido por 1. Então, vai ficar 240. Então, quanto que é 30% de 800? 240, tudo bem? Se for dinheiro aqui, ó, 15% de R$40. Quanto que é 15% de R$40? 15 sobre 100 vezes 40, tá? Coloco um aqui de baixo, ó.
15 vezes 40, 0, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 1, 4, 600. 100 vezes 1, 100. Mesma coisa, eu não posso cortar os dois zeros daqui com os dois zeros de baixo do 100? Posso. Então, o que que sobrou? 6 dividido por 1. Quanto que é 6 dividido por 1? 6. Então, quanto que vale 15% de R$40? R$6. Tudo bem? Agora, aqui embaixo, ó. 60% de 130. Então, a mesma coisa. 60 sobre 100 vezes 130, tá? Embaixo eu vou colocar o 1. Então, ó, 60 vezes 130. 0, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 7.800. Dividido 100 vezes 1, 100. Posso cortar os dois zeros? Posso. 2 daqui de cima e 2 aqui embaixo. 78 dividido por 1, 78. Tudo bem? Então, ó, 60% de R$130. Quanto que vai ser? R$78. Tudo bem, pessoal? Dando para entender? Então, ó, como que eu calculo a porcentagem dos números? Transformo a porcentagem em fração, né? Lembrando que aqui embaixo vai ser sempre 100. E vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Depois eu vou dividir o número de cima pelo número de baixo, tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. 30 sobre 100 vezes 800. Coloquei o 1 aqui embaixo, né? Deu 24.000 dividido por 100, tá? Eu já fiz direto, pessoal, mas vocês podem fazer a continha de divisão se às vezes tiver alguma dificuldade. Como tem o 100 tem 2 zeros e aqui 24.000 também tinha zeros para cortar, então eu posso cortar a mesma quantidade, tá? 2 zeros aqui embaixo e 2 em cima. Então, sobrou 240 dividido por 1, 240. Tudo bem? 15% de 40, ó, transformei em fração e multipliquei. A mesma coisa, ó, deu 600, tem 2 zeros em cima e 2 embaixo, então eu posso cortar, tudo bem? Quando não dá para cortar esses zeros que não tem a quantidade certa, então vocês vão dividir o número de cima pelo número de baixo, combinado? Então, deu 6, tá? Mesma coisa aqui, ó, 60% de 130, né? Deu 7.800. Também deu para cortar os zeros. Então, deu 78 dividido por 1, 78. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Combinado? Um abraço.